O tema dessa noite é edificar e construir. Nós vamos ler duas passagens. Fica Mateus 7, do versículo 24 em diante. E a outra passagem é em Lucas 6. Vamos lá. Mateus 7 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Diga comigo, rocha. Isso. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Diga comigo, areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em Lucas 6, do 46 ao 49, vai dizer assim: Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio o enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, ela logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Nós estamos finalizando um ano, e eu acredito que muitos de nós já fizemos vários planos para o ano de 2024. E você pode convir comigo que muitos desses planos que você fez para o ano de 2024, eles ainda podem acontecer em 2023. Amém? Nós ainda temos 31 dias de dezembro. E são dias que Deus pode fazer muitas coisas sobre as nossas vidas. Você crê? Eu creio nisso, sabe? Eu acredito que existem muitas coisas que o Senhor tem a deliberar sobre as nossas vidas. E que muitas vezes nós cogitamos que não tem mais tempo. Mas para Ele, o de repente pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, e Ele pode fazer. Só que esse tema edificar e construir, esse ano, é um tema que eu acredito que ele é muito profético sobre as nossas vidas. Porque ele poderia ser edificados e construídos, que seria algo que traria referência do que Deus faria sobre as nossas vidas. Mas é um tema que é um convite para as nossas vidas, edificar e construir. É algo que acontece a partir de nós, a partir de uma decisão sobre as nossas vidas. E talvez muitos dos que estão aqui tenham uma dificuldade de poder projetar o ano de 2024. Porque muitas vezes, devido às frustrações e de tanto projetar e não acontecer, né, deixa de projetar e começa a viver a vida como der, como vier. E eu preciso dizer para você que se hoje você não está contente com a vida que você está levando, se hoje você não está suportando essa vida, provavelmente você não está vivendo aquilo que Deus designou para você viver. Né? É uma realidade nos nossos dias. A palavra de Deus diz que Deus tem planos de paz sobre nós. Só que muitas vezes as nossas escolhas, as nossas decisões nos levam para caminhos que não são de Deus para as nossas vidas. E essa noite é uma noite muito diretiva, né? E essa noite eu acredito muito que Deus tem nos convidado a edificar e construir, a realizar as duas coisas, porque não é possível só construir. E provavelmente o nosso erro do ano passado e dos anos anteriores foi só querer construir sem se preocupar em edificar. E não é possível construir sem edificar. Até que você pode construir, mas você vai ver muitas coisas sendo levadas ao vento por falta de edificação. E isso a gente vai aprender mais na frente. O significado de edificar significa levantar, partir do solo. O significado de construir é criar algo que parte do desejo, dar estrutura. O nosso coração não pode desejar apenas construir. Nós precisamos edificar. Uma coisa está ligada à outra. Eu não consigo construir sem edificar. O máximo que eu consigo fazer é levantar algo que em poucos dias ou anos vai desabar. Essa passagem que a gente leu agora,
em Mateus 7, vai falar sobre 2 homens. E praticamente eu arrisco a dizer que esses 2 homens tiveram os mesmos benefícios para as suas construções. Mas que provavelmente não, certo, que um deles usou de maneira inadequada. Porque a palavra de Deus vai dizer que um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a... Amém, vocês estão ligados, isso é bom. É claro que o nosso desejo de construir é mais latente do que edificar, mas precisamos respeitar os nossos processos. Eu lembro que, alguns anos atrás, a igreja foi auxiliar uma irmã, eu acho que o pastor vai lembrar desse caso. E a gente chegou na casa dessa irmã, e a casa dela tinha paredes muito grandes, bem altas. Porém, aquela casa não tinha nenhum alicerce, né? E aí a gente perguntou para ela como é que o marido dela tinha tido coragem, né, de só... Gente, ele só ergueu a parede assim, ó. E aí ela pegou e falou que ele tentou e foi lá e fez, né? Sem mesmo saber. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes nós queremos construir sem passar pelos processos. Nós queremos viver uma grande construção e não queremos viver os grandes processos que exigem grandes construções, né? Essa irmã a gente ajudou, reformou a casa dela, tudo direitinho. Hoje ela não está conosco. E a gente para analisar e verifica que, assim, por exemplo, a casa está lá até hoje de pé. Como a gente não sabe, mas está lá de pé. E, assim, é que nem as nossas vidas. Você pode construir sem edificações, mas a gente não sabe até onde você vai aguentar, até onde a sua casa vai se manter de pé. São construções sem edificações que nos fazem vivenciar tantas famílias desestruturadas, escravizadas e oprimidas, né? Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre famílias desestruturadas, né? São famílias que não têm estrutura nenhuma para ser família, mas é família e tem que viver a consequência daquelas escolhas. E isso é resultado de uma família sem edificação, sabe? Em Mateus, podemos compreender que precisamos não apenas ouvir, mas colocar em prática do que ouvimos. Voltando lá no 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente. Então, para Deus, não basta você apenas estar aqui essa noite. Você precisa ouvir e praticar. Fala comigo, ouvir e praticar. Porque muitas vezes nós conhecemos qual é a vontade real de Deus para as nossas vidas. Nós até compreendemos cada passo dela. Nós até o ouvimos, mas nós não praticamos. E quando praticamos entre partes isoladas, aquilo que nos faz, que se adequa à nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é para ser vivida em todos os aspectos. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e falar assim: isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. A palavra de Deus serve para as nossas vidas em todos os âmbitos. Nós não temos essa escolha de escolher qual a parte da palavra que vai moldar a nossa vida, não. Nós precisamos permitir que, ao ler, ao ouvir o Senhor, que essas palavras gerem mudanças sobre as nossas vidas. E isso é a evidência de um verdadeiro cristão, sabe? A partir do momento que você conhece a Cristo, que você começa a caminhar com Cristo, você começa a apresentar evidências do Deus que você serve. Então, eu queria te convidar, nesse momento, a você se autoanalisar. Quais são as evidências reais da sua vida? E essas evidências, elas declaram que quem é o seu Deus? Sabe, se você vive uma vida de mentira, de pecado, de prostituição, de lascívia, quem é o seu Deus? Sabe, porque é muito difícil viver uma vida dessa e poder declarar de boca que o seu Deus é Deus. Porque se o teu Deus é Deus, por que você continua a viver uma vida de pecado e não a abandona? Né? Então nós precisamos compreender que a forma que vivemos e aquilo que acreditamos diz muito ao Deus que nós servimos. E fala muito sobre as estruturas das nossas casas. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo sobre nossos lares. Queremos vivenciar grandes proporções nele. Mas nós não permitimos que ele seja a edificação das nossas vidas. Muitas vezes tentamos percorrer os nossos caminhos e até ouvimos, porém não praticamos o que ele espera que façamos. Muitas vezes não conseguimos viver o melhor de Deus justamente por não obedecer. A palavra de Deus diz, e é bem clara, que obedecer é melhor do que sacrificar. E no reino de Deus não tem isso de você fazer o que você quer, é o que a palavra diz que é, sabe? E a partir do momento que você não obedece, você acaba vivenciando
aquilo que não era para você vivenciar. Eu acredito que Deus, sim, tem um tempo marcado sobre as nossas vidas, mas muitas vezes a nossa desobediência nos rouba daquele período traçado por Ele para nós. Então, talvez você não viveu em 2023, 2022, 2021, não é porque Deus não quis fazer. Talvez seja porque você não quis obedecer. Sabe? Porque muitas coisas na nossa vida são muito evidentes. E muitas vezes fala muito da onde nós construímos. Não existe lógica nenhuma em nós construirmos as nossas casas na areia. Mas é o que muitas vezes nós fazemos. Construímos ela na areia. Não é um lugar que Deus direcionaria para nós construirmos. Mas pode ser uma escolha das nossas vidas. No versículo 25 e 27, vai dizer que pode sobrevir sobre essa construção. E o quanto há uma diferença entre as edificações. A diferença de quem construiu a casa na areia e de quem construiu a casa na rocha foi apenas ouvir e praticar. Né? Muitas vezes você está aqui todo culto, Sara, eu não falto um culto, eu não falto uma célula, eu estou sempre presente, mas apenas você ouve e não pratica, então é a mesma coisa de nada, sabe? É entender que o alimento que é deliberado aqui sobre as nossas vidas tem uma preciosidade, amém? Amém. Se praticarmos tudo aquilo que Deus espera, podem vir os maiores ventos, podem transbordar os rios, mas estaremos firmes nele e essa casa não vai desabar. Com essa passagem, eu consigo compreender a segurança de estar em Cristo, de ter Cristo como nossa edificação. Nós não estamos isentos das tribulações, mas a nossa certeza que Ele estará conosco e Cristo sempre será suficiente. Agora, se pararmos para analisar o que faz uma pessoa construir uma casa sobre a areia, não tem lógica. Mas fazemos a mesma coisa quando decidimos construir a nossa vida longe de Deus. Onde achamos que iremos e aonde achamos que iremos parar, né? Do que nós achamos que vamos provar? Talvez você não observou e eu te convido nessa noite a refletir. Que muitas vezes você fez muitos planos e muitos desses planos não tem nada de Deus. Muitos desses planos a gente nem fez convite para Deus participar e desfrutar disso com a gente. Muitas vezes a gente só escolheu, nós queremos viver isso, eu quero construir isso, eu quero construir aquilo. E é muito importante que antes de você decidir querer alguma coisa, querer construir alguma coisa, é querer saber se Deus deseja edificar a sua construção. Porque eu fiz uma frase que Deus ministrou muito ao meu coração, que diz assim, porque não basta apenas construir. Edificações geradas longe de Deus não permanecem de pé. Você pode até construir, né? Nossa, Sara, eu tenho uma minha empresa e tudo, né? Tá tudo muito bem, mas Deus está nela. Você oferta, você dizima. Quando tem culto, no mesmo dia que a sua empresa funciona, você vai para o culto, você vai para a sua empresa. Né? As nossas prioridades revelam quem de fato Deus é nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós não conseguimos abrir mão dessas coisas para estar em Deus. E muitas vezes queremos que Deus seja o fundamento. O fundamento de quê? Da sua prosperidade, de você viver bem e não ter o reino. Né? Isso não é de acordo com aquilo que Deus projeta sobre as nossas vidas. Deus deseja o melhor para nós, sim. Deus deseja que nós desfrutemos o melhor dessa terra, mas não sem Ele. Então, se for para você ser próspero e não ter Ele, você não vai ser próspero. Você vai provar de um inchaço. Você vai achar que é Deus que está te dando. Você vai achar que é Deus que está provendo e muitas vezes nem é Deus. O diabo sabe muito bem aonde prender as nossas vidas. As nossas necessidades é justamente daquilo que ele alimenta as nossas vidas. Nós precisamos parar para analisar. Nossa, se eu preciso hoje de dinheiro. E não é plano de Deus para as nossas vidas. Agora. E o diabo sabe que se ele te der dinheiro, ele vai prender sua vida e ele vai te dar dinheiro. Sabe? E ele vai te dar aquilo que vai esvair. Porque nada que ele entrega em nossas mãos prospera. Tudo se esvai. É só uma distração para nos roubar do perfeito caminho que é o Senhor. Amém? No versículo 27 vai dizer que sobreveio a mesma coisa sobre a casa que edificou na rocha e na areia. E se a gente for ler esse versículo ao pé da letra, a gente vai entender que quem edificou na areia não sobrou vestígios de nada. Né? A Bíblia vai dizer que veio o vento, veio a chuva, né? E aquela casa ela não permaneceu e provavelmente não sobrou nada dela. E muitas vezes esse versículo ele faz menção às nossas casas.
Eu gostaria de te perguntar essa noite, aonde você está edificando a sua casa? Aonde você tem construído? E se você tem se preocupado mais em construir do que edificar? Sabe? Muitas coisas elas se esvão e a gente nem compreende por que elas estão se esvaindo entre os dedos. Muitas vezes queremos construir e ter sem Deus. E não existe ter sem Deus. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. E quando não há, mesmo tendo tudo, nós não temos nada. Lá em Eclesiastes 9, vai dizer assim, 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Nós estamos propensos de passar as mesmas coisas que pessoas que não estão na igreja passam. Nós não podemos dizer que nunca vamos passar. Nós não estamos propensos de não vivenciar essas coisas. Mas aonde nós estamos edificados vai dizer muito como será o nosso resultado. Né? Se eu estou edificado em Deus, o meu resultado não vai ser o mesmo do ímpio. A casa dele pode ser destruída, mas a minha não. Cristo está dentro da minha casa. Cristo está sendo o meu alicerce. E cadê as mulheres? Levanta suas mãos, mulheres. Vou deixar um versículo para você. Em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos derruba. Talvez você está vivendo o resultado da tua tolice e está na hora de adquirir sabedoria em Deus. Gostaria que nesse momento você avaliasse as suas construções de 2023. Aonde elas estavam edificadas e o que aconteceu com elas. Porque se você parar para analisar, quando iniciou 2023, você trouxe vários planos. Né? Diversos planos. E aonde estão esses planos agora? Quantos aconteceram? Quantos não aconteceram? E por que não aconteceram? Sabe? Alguns não aconteceram porque são livramentos do Senhor. E glória a Deus por isso. Mas outros não teriam mínima possibilidade de acontecer porque Cristo não estava nesses planos. E nós precisamos enxergar isso. Talvez você se assuste ao perceber que nada permaneceu. E talvez venha daí uma dificuldade de projetar pela maneira que viveu anteriormente. E é importante agora recalcular a rota. Esse tema desse ano nos chama a não ser apenas ouvintes, mas ser praticantes. Se queremos construir, precisamos compreender que é necessário que haja edificação. Não existe outro caminho, ele é o caminho. Quer construir? Edifique. Talvez domingo você vibrou, nossa, esse é o ano de edificar, de construir. Às vezes tu só focou em construir, né? Eita, esse ano eu vou construir. Mas nós precisamos entender que nós podemos querer construir, sim. Nós temos esse direito de querer construir. Mas também nós precisamos entender que para construir precisamos edificar. Então não faça planos de construir nada que você não esteja disposto a edificar. Porque no meio de tudo isso estão os nossos filhos, estão as nossas famílias. E fundamentos sem serem edificados em Deus, eles podem ser, como é que eu posso? Desmoronar, na verdade, sem a presença de Deus. E os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, eles não são obrigados a lidar com a irresponsabilidade e as nossas negligências. Então, que 2024 seja um ano que nós não sejamos negligentes. Amém? Amém. Vamos lá. E como eu posso edificar? Nesses versículos a gente aprende que a gente precisa escutar. Diga comigo, escutar. Escutar é totalmente diferente de ouvir. Ouvir refere ao sentido de audição. E além de sua vontade, e é além da sua vontade. Por exemplo, você não quer me ouvir pregando, mas você está aqui dentro, você vai ter que ouvir. Não é verdade? Agora, escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito e depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não e vivenciar aquilo que foi dito. Então, existe uma diferença muito grande de você estar na igreja e ouvir e escutar. Talvez durante o ano todinho você só ouviu. E agora esteja na hora de você escutar. Amém? Esse aqui é bom. Cutuca esse irmão que está do seu lado. E diga assim, pratique. Balança ele aí para ele entender.
que a única coisa que cai do céu é a chuva. Nós precisamos agir no ano de 2024. Amém? Nós precisamos agir. A única coisa que cai do céu é a chuva. Nós precisamos ter ação no reino de Deus. Nós precisamos compreender que o reino de Deus é de duas vias. É a via que Ele faz por mim e tem a via que eu faço por Ele. Sabe? É compreender que Ele pode sim fazer na minha vida, mas eu também preciso fazer a minha parte. Não adianta nada Deus ter deliberado um tempo novo sobre a sua casa, se você não ora, se você não jejuma, se você não lê a palavra de Deus. Não adianta nada Deus ter traçado os melhores planos de paz para a sua vida, se você está disposto a viver em guerra. Sabe? Para nós vivermos aquilo que Deus determinou sobre as nossas casas, nós precisamos ter ação. Então, 2024, meditando nessa palavra, o que eu compreendi é que é um ano de ação. É um ano de nos movermos em direção àquilo que Deus espera. É um ano de edificar, é um ano de construir, sabe? Tudo isso no Senhor. Estar em Deus é o lugar mais seguro. Acredite, Ele nunca vai te pedir para construir numa areia. A não ser que seja um desígnio dele para a sua vida, para te provar. Mas ainda assim, acredito que Ele nunca vai te pedir para construir na areia. Sabe, muitas vezes as nossas construções foram na areia. E Sara, como é que eu sei que ela foi na areia? Porque está se esvaindo. Olha para dentro da sua casa agora. Olha para os seus filhos agora. Traz a memória. Sabe? É que nem colocar a areia na mão, ela se esvai. E às vezes a sua casa hoje, ela está do mesmo jeito. Né? Está se esvaindo. E hoje é um tempo de você ter a consciência que você precisa edificar. Porque muitas vezes nós queremos terceirizar o nosso papel a outras pessoas. Ah, pastor, ora por mim. Ah, meu líder ora por mim. Não. Quando se trata de edificar a sua casa, esse papel é seu. Amém? Em Jeremias 29, 11 e 13 vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. E agora, como posso construir? Você acredita que todas as ferramentas para você construir estão dentro de você? Só que elas só são aprimoradas em Deus. Enquanto você não estiver em Deus, é como se você não tivesse nada. E a cada dia que você vai se encontrando em Deus, Ele vai revelando muitas ferramentas que existem dentro de você. Acredito que você já tenha começado a refletir. O seu projetando daqui a pouco é entregue a você. E não faça planos que não tenham intenção de edificar. Muitas vezes nós oramos a Deus: eu quero que meu marido esteja na tua presença. Você está disposto a edificar isso? Deus, eu gostaria que os meus filhos estivessem na igreja. Você está disposto a edificar isso? Deus, eu gostaria que a minha empresa fosse próspera. Pai, ano que vem eu quero ser empresário. Você está disposto a edificar isso? Deus confiou uma grande construção a Noé. Acredito que todos aqui... calma, eu vou voltar. Eu acredito que todos aqui conhecem a história de Noé. Amém? O que Deus designou a vida de Noé, Deus talvez não designaria a vida de qualquer um. Deus, Ele fez um convite para Noé construir uma arca. Uma arca que era além da proporção normal, era direcionada a um tempo de chuva, tinha os materiais específicos e as medidas adequadas que Noé precisava seguir. E Noé seguiu tudo isso com muita obediência. O que Deus gera em nós nunca é apenas sobre nós. Pode ser que algumas construções pareçam loucuras, mas nós aprendemos com Noé que ele escutou a pessoa certa. Porque quando Deus falou com Noé, ele não duvidou. Sabe? Talvez se Deus pedir para você construir uma arca agora, você vai falar: não, é coisa da minha cabeça. Não vou construir nada. E ele conseguiu escutar. Preste bem atenção. Ele não ouviu, ele escutou a pessoa certa. E muitas vezes Deus vai deliberar diretrizes para a sua vida. E você vai precisar escutar a pessoa certa. E essa pessoa certa é Ele. Porque nem tudo que Ele vai direcionar para a sua vida vai parecer normal para outras pessoas. Então você precisa escutar quem? A Deus. Se Noé fosse falar: nossa, ó fulano, Deus me pediu para construir uma arca. Mas uma arca, moço, para que essa arca? Desse tamanho tu vai fazer. Isso é coisa da tua cabeça, não foi Deus que te pediu, não. A família dele todinha tinha morrido. Né? Então o primeiro passo é você escutar a pessoa certa, amém?
Ele não negligenciou o plano original de Deus, ele apenas obedeceu. Diga comigo, obedeceu. Talvez o que Deus ministra ao seu coração pode parecer loucura, mas apenas obedeça. Pode ser que no percurso ele poderia até ficar aflito. Eu acredito, sabe, quando é lá construindo, ele poderia ter batido um pouquinho de frio na barriga. Será que esse pessoal que está falando aí não é verdade mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas até que um dia tudo fez sentido. Até que choveu. E naquele dia que choveu, foi o resultado da obediência de Noé. Sabe, Noé não salvou só a sua casa. Ele não só construiu uma arca, mas ele construiu algo entre ele e Deus dentro dele. Amém? Que em 2024 não seja um ano de negligências. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis e que o nosso coração esteja apto a obedecer e a praticar. 2024 é um ano de ação. Se você está aqui hoje e entendeu que o que construiu está sobre a areia, esse é o momento de permitir que Deus seja o alicerce. Não iremos reconstruir, iremos construir. Começar do zero pode até doer, mas dói mesmo é perceber que Ele nunca esteve em nossas construções. Né? Às vezes a gente não percebe, mas muitos dos nossos planos nunca teve Deus. Né? Às vezes nunca teve Deus dentro da nossa casa, dos nossos filhos. E é tão engraçado que esse ano fala sobre construir. Diga comigo, construir. Não fala sobre reconstruir. Neemias ele teve a missão de reconstruir os muros, não é verdade? E nós temos a missão de construir. É um convite que eu e você podemos fazer parte ou não. Mas independente de nós aceitarmos ou não, o reino de Deus vai continuar construindo. Sabe? Que nessa noite nós possamos ter a compreensão que muitas vezes nós deixamos muitas coisas esvair por não encarar as nossas verdades. Sabe? Quando a gente volta lá naquela passagem, lá no início, que fala de dois homens que cada um construiu em um lugar específico, você vê que Deus deu materiais para cada um deles. Mas cada um escolheu aonde queria construir. Sabe? E olha só, cadê o material que Deus deu para o homem que construiu na areia edificar? Provavelmente ele desperdiçou. Achou que não precisava e construiu do jeito dele. Que 2024 seja um ano de responsabilidade. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus te deu. É que nem um guarda-roupa. Você compra um guarda-roupa na loja, eles mandam todo o material para montar o guarda-roupa. E às vezes você não quer esperar o montador montar e você vai lá e monta. E daqui a pouco você vai ver que sobrou parafuso pra caramba, né? Mas o guarda-roupa tá lá de pé, tá tudo certo. Mas também não queria dizer que esses parafusos eles foram voluntários, eles tinham lugares certos. Mas a nossa pressa, a nossa ansiedade não nos permitiu procurar o lugar certo de cada coisa. Então, que nós possamos ter essa compreensão esse ano, sabe? Esses dias que nós estamos nos preparando para receber o Projetando, é poder recalcular a rota. A Tailã falou isso comigo num domingo e ficou na minha cabeça. Recalcular a rota. É compreender que a rota que eu estou fazendo não está boa e eu preciso refazer o caminho. Não é perder um ano, é não perder 2 anos. É poder fazer um ano totalmente diferente de todos os outros que a gente já viveu. Sabe? E iniciar ele em Deus e viver ele em Deus. Em Lucas 6 vai dizer assim: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando? Né? Todos nós sabemos com clareza muitas coisas que Deus designou sobre as nossas vidas. E muitas vezes não queremos escutar, só queremos ouvir. E por que nós chamamos ele de Senhor, se nós não estamos dispostos a ouvir, a obedecer e praticar? Quando nós falamos de Senhor, no português, né? A Liv me entende melhor, não vou nem arriscar. Mas fala de alguém importante, né? Quando você vai atender... É porque hoje, no século XXI, o pessoal não gosta de ser chamado de Senhor, né? Quando eu chamo meu chefe de Senhor, ele fala, o Senhor está no céu, né? Mas quando você fala com a pessoa com o Senhor, você fala com todo respeito, né? Respeitando aquilo que ela é. E muitas vezes nós chamamos Senhor, Senhor, da boca para fora, porque às vezes Ele não é o Senhor da nossa vida, Ele não é o Senhor da nossa história, muitas vezes Ele é o Senhor das nossas necessidades. E nós precisamos compreender que se nós o amamos, nós precisamos obedecer e praticar.